Você certamente já acompanhou dois torcedores de times diferentes assistindo a um vídeo do jogo entre esses times e parece que cada torcedor assistiu a um jogo diferente. Um torcedor do time que ganhou diz que o jogo foi limpo, que o juiz foi perfeito, já aquele do time que perdeu diz que o juiz roubou, diz que o gol estava impedido, vê os jogadores do time adversário cometendo muito mais faltas. Você certamente já viu esse tipo de situação e com certeza você deu risada desse tipo de situação. E uma certa oportunidade, cientistas da Princeton e da Dartmouth College também foram analisar como que os torcedores dos seus times analisavam um jogo que aconteceu entre as duas universidades. Esse jogo é um jogo que ficou muito famoso na década de 50. O quarterback da Universidade de Princeton saiu com o nariz quebrado logo no comecinho do jogo, já por causa das jogadas mal intencionadas lá do time da Dartmouth. E os cientistas colocaram torcedores da Princeton e torcedores da Dartmouth para assistir aos vídeos do jogo e analisar como que esse jogo tinha sido. Como você pode imaginar, 93% dos torcedores de Princeton disseram que o jogo tinha sido sujo, um jogo super violento por lado de Dartmouth. Já os torcedores de Dartmouth falaram que não, que o jogo não tinha sido tão sujo assim. Quase 40% deles afirmaram que o jogo tinha sido limpo. Os jogadores e os torcedores de Princeton tinham dito que quem começou toda a confusão, esse jogo foi um jogo extremamente violento, foi os jogadores de Dartmouth, enquanto os torcedores de Dartmouth diziam que quem tinha começado a confusão foram os dois times, os dois estavam jogando sujo. Quando os torcedores de Princeton foram analisar esse jogo, eles enxergavam os jogadores de Dartmouth cometendo 2 vezes mais falta em favor de Princeton do que eles viam os jogadores de Princeton cometendo faltas. Então, o que acontece, pessoal, é que cada um de nós vê um próprio jogo. Cada um de nós constrói uma realidade que é diferente da realidade que outra pessoa constrói, principalmente se a gente torce para que alguma coisa tenha acontecido. Os cientistas nomeiam esse fenômeno como realismo ingênuo. Todos nós acreditamos que a gente enxerga a vida, os acontecimentos de forma objetiva, que a gente enxerga o mundo exatamente do jeito que ele é, que a gente não tem a influência de nenhum outro tipo de viés, enquanto na verdade, pessoal, a gente enxerga o mundo de uma forma diferente de cada pessoa, mas a gente quer acreditar que nós temos um superpoder de que somente a gente consegue enxergar o mundo exatamente do jeito que ele é. E quando alguém não enxerga o mundo do nosso jeito, a gente tem a tendência de falar que essa pessoa é mal intencionada, que essa pessoa é maluca, que essa pessoa é irracional. Mas acaba que todos nós somos assim, porque no fim das contas, todos nós temos um certo viés, todos nós somos influenciados por outras questões que fogem da nossa compreensão. Alguns dias atrás eu publiquei um vídeo falando sobre todas as pesquisas científicas que demonstram que quanto mais arma um país tem, ou quando as pessoas têm acesso facilmente a uma arma, a violência aumenta de uma forma muito grande, que a quantidade de suicídios aumenta, que a quantidade de assassinatos aumentam, e muitas pessoas, porque eu apresentei um estudo científico, não era nem a minha opinião, aliás, eu não tenho opinião, quando tenho alguma dúvida eu vou procurar um artigo científico para saber o que a ciência descobriu sobre isso. E mesmo assim, apresentando artigos científicos de universidades como Harvard, Universidade da Pensilvânia, Wharton, Stanford, diversas universidades super renomadas, as pessoas, algumas comentaram lá que eu era mal intencionado, que eu era maluco, né, que eu não via o mundo do jeito que ele é de verdade, que eu estava procurando emprego em alguma instituição. Algumas pessoas vieram questionar, mas da onde que é esse estudo? Da onde que são esses estudos que você falou? Né? E isso é muito interessante, pessoal, que demonstra claramente como que funciona um realismo ingênuo. Tem uma outra
questão aqui que influencia também o comportamento de todas as pessoas. Essas pessoas, aliás, que me criticaram, não são maldosas, não são mal intencionadas, são pessoas como qualquer outras que muitas vezes não têm o conhecimento de como que a ciência estuda, né, o nosso comportamento, a área da psicologia social em particular. Então, são pessoas como todos nós, né? Eu sou professor, é disso que eu vivo, é isso que eu estudo, né? Então, certamente aqui também, nesse vídeo, você vai conhecer algumas coisas interessantes. Mas essas pessoas estão sendo vítimas de um viés que é estudado há muitos anos também pelos cientistas, chamado de viés da confirmação. Uma vez que eu assumo uma certa posição, uma vez que eu escolho, por exemplo, ser de esquerda ou de direita, ou que eu escolho ser a favor da facilitação na compra de armas ou contra, uma vez que eu assumo uma posição, eu passo a procurar apenas informações que confirmam a minha opinião inicial. Tudo que é informação contrária à minha opinião, eu descarto, mesmo que sejam informações vindas de artigos científicos. Então, olhem só como ser humano, por causa de um passo que eu dei em uma direção, muitas vezes a gente descarta coisas que inclusive vão melhorar a nossa vida, que vão melhorar a nossa saúde, que vão melhorar nossas decisões, mas o ser humano é assim. E o engraçado, pessoal, é que uma vez que eu assumo uma certa posição, eu quero ficar procurando por informações que confirmem que eu estou certo. Por quê? Porque ninguém gosta de estar errado. E ninguém gosta também de voltar atrás. Puxa, eu achava que, por exemplo, armas diminuíam a violência, mas depois eu descobri em artigos científicos que não, que na verdade facilitar a compra de armas aumenta a violência, né? Mas uma vez que eu já falei que eu era a favor de armas, é difícil para as pessoas voltarem atrás. Eu quero confirmar que a minha decisão lá de trás ela é verdadeira. Então eu vou buscar por informações que confirmem que eu estou certo e vou descartar tudo que seja contrário. Então, olhem só que perigo, pessoal, que acontece nesse tipo de comportamento, porque a gente quer estar certo. Quando um cientista, por exemplo, vai analisar qualquer coisa, ele não quer saber o que é certo e o que é errado, ele vai com uma hipótese. O cientista sempre tem duas hipóteses, pelo menos, né? Ele quer testar qual das duas é verdadeira. Então, vamos falar aqui da questão de armas. Então, o cientista, quando vai analisar, né, a questão de facilitação de compra de armas, por exemplo, o cientista vai lá analisar. Será que, minha primeira hipótese, quanto mais arma a população tem, menor é a violência? Né? Depois eu vou na minha segunda hipótese. Será que quanto mais arma tem, maior é a violência? O cientista vai simplesmente testar, ele vai observar, ele vai pegar dados de todos os países, ele vai fazer, além de estudos correlacionais que vão ver a quantidade, né, se existe uma relação positiva ou negativa na questão de quanto mais arma tem, mais violência ou menos violência tem, né? Além de analisar estudos de correlação, alguns vão fazer experimentos, né? Onde colocam uma arma e vê se a mera presença de uma arma faz com que as pessoas já se comportem de uma forma mais violenta, por exemplo. Então, existem inúmeras técnicas, né, do cientista abordar certo assunto, e a união desses, principalmente através de uma meta-análise, que é quando um cientista analisa lá todos os estudos, né, que existentes até hoje sobre certo assunto, rodam os dados tudo de novo, né, para ver o que essa meta-análise traz de informação, que são estudos altamente confiáveis. Aí sim o cientista pode falar, olha, a relação que a gente encontrou é essa daqui, ó, quanto mais arma, maior é a violência. E, inclusive é essa o encontro, né, que a ciência fez. Então, um cientista sempre aborda uma questão tentando ver como que as coisas funcionam. Ele não quer estar certo, nem quer estar errado, ele quer analisar um fenômeno. Agora, nós não. Nós, a partir do momento que eu tomo um certo passo, eu quero confirmar que aquele passo meu está certo. Eu não abordo a questão com a possibilidade, puxa, será que eu estou errado? Será que minha opinião sobre certo assunto está errado? Ou será que está certo? Eu só vou atrás das informações que comprovam que eu estou certo. Por quê? Porque eu não gosto de estar errado. A gente, há um tempo atrás, a gente viu o ministro Marco Aurélio, por exemplo, do STF,
libertou, né, um criminoso muito perigoso e afirmou que tomou a decisão certa. Por quê? Porque ele já tinha tomado decisões similares 79 vezes iguais, né? 79 vezes parecidas. Então veja só, uma vez que eu dou um passo, já é difícil para mim falar, puxa, cara, dei o passo na direção errada. Desculpa, olha, a minha intuição estava errada, né? Se eu for aqui analisar um estudo científico, por exemplo, puxa, eu estava errado nesse assunto, né? Então, vamos para o lado aqui que está certo, né? Agora, imagine tomar 79 vezes, dar 79 passos em direção contrária. Não existe estudo científico que vá convencer essa pessoa de que ela estava errada. Cada passinho que eu dou, eu vou me afundando cada vez mais numa certa posição. E mais difícil para mim é assumir, quando eu recebo informações contrárias à minha crença, de que eu estava errado. Essas pessoas que não aceitam coisas contrárias àquelas que pensam, são pessoas que não querem aprender. São pessoas que simplesmente querem confirmar que estão certas. Então, qualquer assunto, pessoal, que a gente quiser ter uma posição mais certa, livre da nossa torcida por certo partido político, né, de esquerda ou de direita, a gente tem que abordar essas questões analisando um estudo científico, né? Por quê? Porque o cientista não quer saber se é esquerda, direita, se é pró-arma, contra-arma. O cientista quer descobrir como essas coisas funcionam, né? E o mundo da ciência pode ter um estudo lá, por exemplo, que indique que quanto mais arma, menor assassinato. Pode ter 1, 2, 3, e vão ter vários. Agora, quando a ciência vai lá e replica esses estudos, né, tem 1000 estudos, aí a gente consegue ter uma visão do que é verdadeiro, do que não é, né, do qual estudo que é mais robusto. Legal? Por quê? Porque podem existir estudos, né, que indicam uma certa direção e outro que indica outra. Isso quer dizer que a ciência não vale nada? Não. Isso significa que esses dois cientistas aqui ainda não levaram em conta uma outra variável. Tem uma variável faltando aqui quando existem estudos contrários um ao outro. Por isso que a replicação no mundo da ciência é importante. Quanto mais cientista estudando certo assunto, mais eu vou acumulando evidências e aí, através da replicação, né, o mesmo design do experimento ou o mesmo tipo de análise de correlação, aí quando eu tenho vários estudos estudando o mesmo fenômeno, é que eu consigo ter uma ideia, né, de para que lado está indo, para esse ou para aquele. E aí sim a gente consegue ter uma visão mais realista de como as coisas funcionam, né? Mas muitas pessoas não conhecem como a ciência funciona, por isso que hoje em dia, inclusive, existe esse negacionismo, que é uma coisa absurda, né? Aliás, nunca nenhum governo no Brasil usou ciência para tomar decisão, tá? Para o pessoal achar que eu não estou falando aqui deste governo de agora, tá? Este não usa, o passado também não usa, os outros nenhum nunca usou. Bacana? Então é importante que a gente passe a usar. É interessante a gente ver, né, que um outro efeito aqui de tudo isso que a gente está conversando aqui é que quando alguém vai lá e fala algo contrário àquilo que eu acredito, a nossa cultura de hoje em dia é qual mesmo, pessoal? Deixando de seguir em 3, 2, 1, não é isso que a gente escuta por aí? Pois é a cultura do cancelamento. E será que cancelar pessoas que têm uma opinião diferente da nossa é uma boa escolha? É algo sábio eu me fechar e não ouvir nada que é contrário à minha opinião? Ou será que eu estou tomando uma decisão extremamente errada? Existe um estudo que foi feito em 2007 por cientistas da Harvard, da Universidade de Chicago e da Universidade da Califórnia, onde eles selecionaram um grupo de pessoas, né, de direita ou de esquerda, pessoas, né, americanas, e eles tinham que discutir em grupo vários assuntos como aquecimento global, casamento gay, inclusão de minorias, né? E essas pessoas discutiam em grupos onde a maioria pensava igual a elas. Bacana? Eles davam a opinião pessoal deles e depois pegavam a opinião do grupo. E o que você acha que aconteceu? Independente da minha posição favorável ou contra todos esses assuntos, logo depois de eu me fechar, de eu estar num grupo onde a maioria das pessoas pensam igual a mim, a minha posição começou a se tornar cada vez mais extrema. Eu comecei a acreditar ainda mais a favor ou contra todos esses estudos, todos esses argumentos aqui. Então, o que acontece, pessoal,
é que quando a gente cancela pessoas que pensam diferente da gente e a gente só se cerca de pessoas que pensam igual a nós, a gente começa a ficar ainda mais polarizado. A gente começa a ir cada vez mais para os extremos das nossas opiniões. Eu sozinho não consigo produzir todos os argumentos pelos quais eu acredito em certa coisa, mas a partir do momento que eu me reúno de pessoas, né, que eu me cerco de pessoas que pensam parecido comigo, eu começo a ter acesso a vários outros argumentos que eu não tinha pensado. Por isso que a minha posição começa a se tornar ainda mais radical. E eu tenho certeza absoluta que grande parte das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo não querem se tornar radicais. A gente até tira sarro de quem é radical, a gente fala que a pessoa é cega, que ela não vê o mundo como ela é, né? Mas é isso que a gente faz todos os dias. E quando a gente cancela as pessoas, a gente só se cerca de pessoas que pensam igual a nós, existe um outro fenômeno que entra em ação, chamado viés do falso consenso. A gente começa a acreditar que a maioria das pessoas acreditam na mesma coisa que a gente acredita. Que é impossível, né? A mídia tá noticiando uma coisa, mas eu só ando com gente que pensa igual a mim, e a mídia tá dando uma opinião diferente da minha? Não, mas como assim? Mas todo mundo vai votar para esse candidato, todo mundo quer tal coisa, todo mundo é a favor de tal política. Então vejam só que coisa interessante, pessoal, como a gente se ilude muitas vezes, né? E a gente começa a assumir posições cada vez mais radicais e a gente não sabe nem como sair mais desse tipo de furada, pessoal. Então a gente não vê o mundo como ele é de verdade. Tem um estudo muito interessante que foi publicado em 1995, conduzido por cientistas da Harvard, da Stanford, da Universidade de Wisconsin, onde um grupo de pessoas tinha que discutir sobre o aborto, né? Pessoas novamente de posições e direcionamentos diferentes políticos. Então a pessoa dava lá uma avaliação pessoal sua sobre o aborto e depois ela falava o seguinte, né? Os cientistas perguntavam para ela o seguinte: olha, como que você acha que as pessoas que têm o mesmo direcionamento político que você vão votar? Como que você acha que as pessoas que têm um direcionamento oposto ao seu vão votar aqui? E essas pessoas acreditavam, né, de acordo com um viés do falso consenso, que as pessoas do seu grupo, todas elas iam pensar muito parecido com ela mesma e que o grupo oposto ia apresentar, né, um pensamento completamente diferente. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas não sabem avaliar nem como que o seu próprio grupo pensa sobre certo assunto. E elas assumem que o outro grupo vai ter uma posição extremamente radical, totalmente diferente da delas, mas não. No fim das contas, acaba que os dois grupos de direita e de esquerda pensam de uma forma mais similar do que as pessoas acreditam. Então, são coisas muito interessantes, são coisas fenomenais, mas quando vem do outro lado, a gente dificilmente quer aceitar. O Lee Ross, um cientista da Stanford, certa vez pediu para palestinos e israelenses para eles escreverem algumas propostas para alcançar, né, a paz aí nessa guerra que vem assolando eles já há décadas. E eles coletaram essas ideias e foram apresentar para outros palestinos e para outros israelenses. Só que o que eles fizeram é que eles pegaram as propostas dos israelenses, mudaram, falaram que tinha vindo dos palestinos, né? E apresentaram para os israelenses. Então os israelenses tiveram acesso a ideias de outros israelenses, só que estava escrito no envelope que a ideia era dos palestinos. E o que aconteceu? Obviamente eles descartaram essas ideias só porque vinha do outro grupo. Mas quando esses israelenses receberam propostas, que tinham sido escritas realmente por palestinos, eles achavam que as ideias eram boas. Então, olhem só que simplesmente porque vem do outro lado, ou porque isso é uma coisa esquerdista, ou porque isso é uma coisa de direita, a gente se fecha para ouvir a ideia dos outros e aí a gente acaba na situação que a gente está. O que você quer ser da sua vida? Você quer ser um radical? Você quer ser uma pessoa que quer fechar os seus ouvidos, seus olhos, seu cérebro para informações contrárias àquelas que você gostaria que fosse verdade? Ou você quer realmente aprender? Me diga aí, qual que é o seu objetivo?
Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você possa passar esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui junto com você. Um grande abraço e até a próxima.